curso de pós-graduação na Ciência de Ensino de Filosofia para o Ensino Médio, disciplina Lógica, Ontologia e Linguagem, módulo 2, professor Rogério Giovanni. Aula 4. O que é lógica? Contexto histórico e problematização sobre o estudo da lógica. Talvez esse seja um esforço do professor André Porto para tentar desmistificar o estudo da lógica e talvez associá-la ainda mais à filosofia. O que é lógica e por que estudá-la em um curso de filosofia? Para escapar a uma pergunta assim tão direta, muitos manuais lançam mão de uma conhecida estratégia evasiva. Leia esse manual primeiro e depois conversaremos. Por exemplo, Quine. Outros autores mais corajosos aceitam o desafio e procuram oferecer já de início uma visão do que seja a lógica. Entre as várias propostas de conceituação, uma muito comum nos diz que a lógica estudaria os métodos corretos de inferência, de argumentação, como, por exemplo, Mortari. Essa sugestão, tão difundida, parece ser boa porque, além de responder à nossa primeira pergunta, parece nos oferecer uma solução também à segunda. Estudamos lógica para aprendermos a formalizar e, assim, a avaliar argumentos. Lepore. Como a filosofia é cheia de argumentos, a favor e contra as mais variadas teses, a lógica teria um caráter instrumental central para a filosofia. Ela nos daria uma ferramenta para avaliarmos esses argumentos. Aqui, nesse trecho, ele apresenta o que seria, no entendimento dele, o mais sensato. Em nossa opinião, a resposta mais adequada para essas perguntas tem inspiração na obra de Frege e no Tratatus de Wittgenstein. Por detrás da lógica, dando-lhe forma, encontraríamos uma visão extraordinariamente rica e articulada do que seria a linguagem, um pensamento compartilhado. Em poucas palavras, é no entendimento dessa concepção geral da estrutura do pensamento e do papel que a noção de verdade desempenha nessa estruturação que está a chave para a importância da lógica. Segundo essa visão, antes de tudo, a lógica é uma concepção filosófica, englobando 3 conceitos fundamentais: os conceitos de pensamento, linguagem e verdade. Não se trata de dizer que esse é o único tratamento filosófico possível dessas noções, nem sequer a única abordagem correta do tema. Há muitas críticas dessa visão da linguagem por filósofos, como o próprio Wittgenstein, Tardio, Quine, Davidson e outros. Ainda assim, a importância dessa visão do par, linguagem e pensamento, e do método novo, formal de abordar o assunto, certamente justifica amplamente a relevância de seu estudo. Primeiro tópico, uma essência para a linguagem. Nesse trecho, ele segue a orientação sugerida por Frege. Em um primeiro momento, mas não muito distante, aparece também uma orientação de Wittgenstein para tentar conjecturar a lógica. Primeiro ponto. Comecemos do início. Como dissemos, seguindo a orientação que vamos adotar, antes de falarmos em lógica, devemos falar em pensamento, ou pelo menos em linguagem. Como veremos, a concepção fregiana e tractatiana. Deixa eu voltar nesse ponto aí. Como veremos, a concepção fregiana e tractariana extraria a lógica. Tem que voltar. Como veremos, a concepção fregiana e tractariana extrai a lógica de uma visão da essência do pensamento, da essência do conteúdo comunicável. Mas aqui já há um ponto filosófico a ser sublinhado. Mesmo nesse passo inicial, fizemos uma escolha. Estaremos interessados apenas em pensamentos intersubjetivos que possam ser compartilhados entre as pessoas. De forma mais precisa, então,
A visão do pensamento e sua conexão com a ideia de verdade que mencionamos ainda diria respeito, pelo menos inicialmente, apenas àqueles pensamentos que pudessem ser compartilhados. Se aceitarmos com um místico que certos conteúdos, talvez os mais importantes segundo eles, seriam necessariamente pessoais e intransferíveis, então esses conteúdos não seriam, de início, tratados pela nossa abordagem. A lógica não precisa recusar esses conteúdos. De fato, eles aparecem de forma essencial no Tratatus de Wittgenstein. Ela precisa apenas reconhecer que eles estariam inicialmente, pelo menos, para além de seus domínios. A essência da linguagem. Algumas ressalvas. Primeira ressalva. Segundo André Porto, uma proposta positiva inicial para essa abordagem tradicional que estamos apresentando é a ideia de oferecermos algo que seria a essência da linguagem. Segundo essa abordagem, entre os vários papéis que a linguagem pode cumprir, haveria uma tarefa essencial que a caracterizaria como tal, isso é, que ela deveria cumprir para poder ser efetivamente linguagem. Uma atividade seria apropriadamente dita comunicacional se fosse capaz de representar algo, a realidade. Mas aqui é preciso fazer uma ressalva muito importante, tornando mais preciso o conceito de representação pretendido. Para que a fórmula linguagem como representação funcione adequadamente, ela tem de incluir, segundo esses autores, a possibilidade de falha. Dito de outra forma, para que algo seja efetivamente linguagem, esse algo deve poder representar verdadeira e falsamente a realidade. Assim, por exemplo, pareceria inteiramente razoável dizer que, se alguma coisa representa outra, uma fotografia representa, digamos, a cena retratada. No entanto, em que situações diríamos que uma fotografia representaria falsamente uma cena? Retornaremos a esse problema mais adiante. Por ora, nos contentaremos em sublinhar que, para esses autores, apenas na medida em que uma fotografia possa ou pudesse representar verdadeira e também falsamente uma cena, seria ela uma forma de linguagem. Concepção clássica da linguagem, ou pelo menos, segundo André Porto, do que seria a linguagem. A ideia, como já antecipamos, é conectar as noções de verdade e de sentido. Essa proposta aparece em Frege, quando este identifica sentido, isso é, conteúdo comunicável, com as condições de verdade. Ela reaparece claramente já nos cadernos preparatórios de Wittgenstein para o Tratatus. O que sabemos quando compreendemos uma proposição é isso. Sabemos o que é o caso se a proposição é verdadeira e o que é o caso se ela for falsa. Mas não sabemos necessariamente se ela é verdadeira ou falsa. Segundo tópico, a estrutura universal das línguas. A tentativa de um desfecho, segundo André Porto. O que é lógica e por que estudá-la em um curso de filosofia? Argumentamos que a lógica não deve ser vista apenas como uma teoria da argumentação. Agora podemos entender melhor o ponto que pretendíamos fazer. A lógica é muito mais do que isso. Antes de ser uma linguagem, uma notação, a lógica é uma teoria geral da essência de qualquer comunicação possível, de qualquer pensamento que possa ser compartilhado. A proposta apresentada. Segundo a proposta que apresentamos, qualquer ato, para ser comunicacional, deveria envolver a capacidade de representar verdadeira e falsamente o mundo. Como vimos,
É dessa concepção da essência da linguagem, a ideia de condições de verdade, que a teoria lógica extrai, um a um, todos os seus elementos notacionais, os conectivos, a estrutura predicativa, os quantificadores, etc. Nada é incluído nessa linguagem, salvo elementos que tenham papel na explicitação do sentido, isto é, das condições de verdade. A lógica teria seu início, então, em uma teoria universal da linguagem. O comparativo. É instrutivo comparar a lógica com uma conhecida proposta de um idioma universal, o Esperanto. Ainda que a pretensão inicial de seu criador, Ludwig Zamenhof, fosse a de criar uma língua universal. Sabemos que a estrutura desse idioma está longe de ser tão ecumênica assim. Tanto a gramática como o vocabulário dessa figura, dessa língua, foram construídos a partir de uma coleção de idiomas europeus, notadamente de raízes latinas, germânicas e eslavas. Assim, por exemplo, apesar de ter uma gramática simplificada, o Esperanto inclui um artigo definido lá. Ora, sabemos que muitas línguas dispensam completamente esse tipo de determinante, como o chinês, por exemplo. Por que deveríamos incluir, então, o artigo definido em uma língua que se pretende simplificada e universal? O que falta aqui, segundo André Porto, é o que encontramos na lógica. Precisamos de uma ideia inicial do que sejam os componentes essenciais de uma língua. Antes de decidir se um elemento gramatical, como um artigo definido singular, deve ou não figurar em uma língua que se pretende simplificada, precisamos de um critério para decidir o que é essencial e o que é acessório. Mas para isso precisamos responder a uma pergunta teórica anterior. O que dá caráter linguístico a uma língua particular. Mais do que apenas uma notação, é essa visão inicial sobre o que seria o pensamento compartilhado que a lógica oferece. É isso. Até a próxima, pessoal.